Raras são as marcas de produtos brasileiros conhecidas globalmente. Uma delas é a Embraer. Os aviões brasileiros estão em aeroportos em todo o mundo. O fundador da empresa, Osiris Silva, se formou em engenharia no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA. É coronel da Força Aérea e piloto. Nos anos 60, coordenou a equipe que criou o Bandeirante, primeiro avião de transporte projetado e produzido em série no Brasil. Além de ter presidido a Embraer, Osiris foi presidente da Petrobras, da Varig e ministro de Estado por 2 vezes. Aos 87 anos, não pensa em aposentadoria. Dirige o grupo de educação Anima, com 4 universidades e mais de uma dezena de campi espalhados pelo país, e participa de outros projetos na área de tecnologia. Osiris Silva é o entrevistado de hoje do Roda Viva. Bem-vindos a mais este Roda Viva, o mais tradicional programa de entrevistas da TV brasileira. Hoje, no centro do Roda Viva, o cofundador e ex-presidente da Embraer, ex-presidente também da Petrobras, Osiris Silva. Estamos no ar em todo o país, pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas, pelo nosso canal no YouTube e pela nossa página no Facebook. Para conversar com Osiris Silva, convidamos comandante Rui Fleming, piloto executivo, Carlos Ridlewski, repórter freelancer do jornal Valor Econômico, Mariana Barbosa, repórter do Brasil Journal, João Paulo Morales, repórter da revista Tecnologia e Defesa, e Rui Gonçalves, jornalista especializado em aviação. Somos acompanhados pelo nosso cartunista Paulo Caruso, com desenhos feitos em tempo real. Doutor Osiris, um prazer enorme o senhor estar aqui conosco. Primeira pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor é sobre o início da Embraer, desculpe. Qual foi o acaso que motivou e favoreceu o começo da Embraer? Queria que o senhor contasse para a gente. Bem, na realidade, nós identificamos um mercado que parecia muito atrativo, numa época em que o Brasil importava muito mais aviões do que nós exportávamos, né? Porque nós não fabricávamos avião. Então, nós estamos fazendo uma demonstração de um protótipo que poderia servir como um teste de garantir que nós poderíamos cumprir esse propósito. Nós criamos um projeto. Fizemos palestras em praticamente todas as capitais do Brasil e ninguém se candidatou, imagine, em 1965, mais ou menos 66, ninguém se candidatou de projeto nacional, não era de projeto importado. E foi aí que, quando nós chegamos em 1969, nós já tínhamos feito voar o nosso protótipo. Aliás, o nosso protótipo agora está completando 50 anos, dia 22 de outubro. Ele tinha voado e nós não tínhamos progresso nenhum. E aí aconteceu uma coincidência, aliás, uma série de coincidências favoráveis na nossa vida. Nós estávamos trabalhando, não sei porquê, num domingo, dia 20 de abril de 1969, quando o operador da torre de controle do aeroporto de São José dos Campos, ele me telefonou, eu era major da FAB na época, dizendo que o presidente da República ia pousar lá em 15 minutos. O presidente estava indo para um evento lá em Guaratinguetá, o campo estava fechado com nevoeiro, e o campo lá de São José dos Campos serviu de alternativa, né? E aí o operador falou que não tinha encontrado nenhum político. Os políticos tinham ido todos a Guaratinguetá para receber o presidente. E aí o presidente desceu do avião praticamente sozinho. E enquanto esperávamos abrir o campo lá de Guaratinguetá, eu fiz uma verdadeira lavagem cerebral na cabeça do presidente. Isso era major na época? Era major. Né? Jovem, né? Foi uma certa ousadia chegar para o presidente. Exatamente. E contando para ele, eu diria o seguinte, era chutando mesmo. Eu chutei a Embraer de hoje, né? Exportando avião para todo o mundo.
E o impressionante é que o presidente começou a se interessar, a fazer perguntas cada vez melhores. E foi aí que, durante esse papo, quando o presidente foi embora, ele subiu no avião, era o Boeing naquela época, e ele, quando ele subiu no avião, aí, no terceiro degrau, ele voltou e pôs a mão no meu ombro. Vamos pensar no assunto. Era o Costa e Silva. Era o Costa e Silva. Uhum. E aí, realmente, ele pensou no assunto e depois, um mês depois, ele me chamou para uma reunião lá no Planalto com o Ministério e eles pediram para eu colocar a estratégia da Embraer, né? E foi aí que eu chutei de novo, né? Aliás, Só projetou, digamos assim. Não, dizem que quando o engenheiro funciona, ele não chuta, ele estima, né? Foi exatamente o que aconteceu. Uhum. E aí, realmente, os ministros aprovaram e em agosto de 69 foi assinado a lei que criava a Embraer. Fantástico. Eu fui designado primeiro presidente da companhia. A companhia começou a funcionar no dia 2 de janeiro de 1970. E aí nós demos partido. Maravilha. A gente vai dar início à nossa roda aqui. Vou começar com a Mariana, que vai começar a perguntar para o senhor. O seu chute foi certeiro aí. A Embraer foi, acho que tudo que o senhor vendeu para o Costa Silva. Agora, a Embraer vive hoje uma nova fase, aí na iminência aí de um acordo com a Boeing. Quando o senhor conduziu o processo de privatização no início dos anos 90, havia uma preocupação muito grande do senhor, inclusive, de preservar como uma empresa nacional, preservar a marca brasileira. Isso, enfim, teve o valor, né? Hoje a Embraer tem todo esse valor como uma marca nacional. Faz sentido ainda falar em preservar um controle nacional num ambiente de capital aberto? Enfim, como você vê essa discussão de controle da Embraer? Bem, na realidade, nós temos que prestar sempre atenção no mercado, né? Quando a Embraer foi privatizada, eu tinha certeza que o mercado nós poderíamos conquistar através dos concorrentes que existiam, da demanda crescente para o transporte aéreo regional, que praticamente não existia na época. Então, eu tinha convicção na privatização da Embraer que eu precisava de uma companhia nacional com marca brasileira, propriedade intelectual brasileira, e que realmente ela pudesse levar uma marca brasileira e que nós pudéssemos exportar para todo mundo sem problemas. Agora, o mercado mudou de repente. Há cerca de uns 3 meses, a Airbus comprou o nosso maior concorrente no Canadá. E, evidentemente, nós sabemos que o Airbus é muito apoiada pelos seus 4 governos, né? Espanha, França, Alemanha, França Itália. E assim por diante. De modo que aí nós nos sentimos hoje pequenos em relação a essa provável competição. E Airbus já está chegando perto de nós. Eles já estão fazendo um avião de 158 lugares, está chegando perto de nós. Aí, de repente, a Embraer foi surpreendida com um pedido de... Foi a compra da Bombardier, não é isso? Foi a compra da Bombardier no Canadá. No Canadá. Agora, a Bombardier não tem a mesma, vamos dizer, sensação de propriedade nacional como a Embraer. A Bombardier estava em dificuldade e precisava da Airbus, né? Ao contrário da Embraer hoje. Não, eu acho que a Airbus enxergou o potencial da aviação regional, porque a aviação regional vai crescer bastante, sem dúvida nenhuma. Os grandes aviões já estão até sendo retirados de serviço, porque o que o passageiro quer é decolar na hora que quer, para o destino que deseja, e não quer ficar esperando em embarque de milhares de pessoas dentro do mesmo avião, coisa dessa natureza. E foi nessa direção que a Boeing, preocupada com esse mercado que poderia ser ocupado integralmente pela Airbus, veio a Embraer pedindo uma parceria. E nessa parceria, evidentemente, ela estava de olho, ou está de olho, nos aviões comerciais nossos. Mas, de qualquer maneira, eu acho que é o momento de nós encontrarmos uma fórmula. O pessoal está discutindo isso, ainda não tem uma solução final, mas, sem dúvida nenhuma, uma associação com a Boeing agora robustece bastante a Embraer.
Mas o controle é fundamental, manter no Brasil, ou essa discussão já não cabe mais? Bom, o mundo hoje mundializou, vamos dizer, né? Nós vemos as companhias do exterior, ninguém está discutindo a propriedade intelectual da Samsung, por exemplo, de uma Hyundai ou de outros produtos, nem a própria China, que tem uma decisão centralizada. Quer dizer, o capital hoje dança no mundo todo. Com as comunicações globais que nós temos hoje, as bolsas trocam valores a todo momento, a gente nem sabe quem é o controlador. O que nós temos que nos preocupar, sim, é de nós termos uma voz, e isso está sendo muito cuidado pela Embraer, uma voz de decisão em relação ao mercado que vai constituir e, sobretudo, o avião que vai ser fabricado. Rui Fleming. Tudo bem, Coronel? É um prazer imenso estar aqui de novo, prazer impalavrável encontrar o senhor mais uma vez para bater um papo e para ouvi-lo. É uma delícia ouvi-lo, é uma delícia conhecer a sua história, ler seus livros e acompanhar o trabalho que o senhor continua fazendo até hoje. Nós estivemos conversando há pouco e o meu primeiro ponto aqui seria a base dessa história toda. Nós estamos falando de educação. Quando nós estamos voltando um pouquinho antes da sua chegada, da chegada da Embraer, do surgimento da Embraer, nós estamos falando de Casimiro Montenegro, que criou o ITA, criou outras instituições que criaram um ambiente propício, um ambiente favorável para que a empresa desenvolvesse. Obviamente, é inquestionável todo o valor, todo o seu trabalho que o senhor teve para desenvolver a Embraer, para criar a Embraer, mas ela contou com um ambiente onde tinha lá profissionais muito bem capacitados. A gente viu na história da Embraer que o senhor importou algumas competências para vir até aqui, mas chegou aqui e tinha pessoas que podiam dar continuidade ao seu sonho. A pergunta é bem dizer, o que falta? Nós vemos exemplos da Coreia do Sul, Singapura, nós vemos exemplos aí mundo afora. O Brasil investe um monte na educação. Nós estamos muito mal classificados quando comparados com outros países mundo afora. O que falta para a gente realmente sair desse marasmo e não temos situações esporádicas, como é o caso da Embraer, e tem outras situações esporádicas aí espalhadas pelo Brasil. O que falta para todo esse Brasil aqui não andar para frente, balizado pela educação? Bom, você tem toda a razão. O Brasil caminhou para trás em termos de educação. Nós temos hoje uma organização governamental extremamente pesada que praticamente consome todo o dinheiro no seu metabolismo. Dizem, até o Ministério da Educação publicou recentemente que de cada R$10 que entram no orçamento do Ministério, apenas R$2 chegam no aluno. De modo que isso é uma situação a resolver. O Brasil não investe pouco em educação, investe bastante. Mas o dinheiro tem que ser melhor gerenciado, de modo que a gente possa fazer com que isso possa atingir a cada brasileiro. No caso da Coreia do Sul, por exemplo, o Financial Times de Londres publicou que a Coreia do Sul cresceu por fanatismo à educação. A educação transforma. Nós que estamos aqui agora nessa conversa, nós estamos transformando pela educação. Razão pela qual agora eu me dedico à educação numa corporação chamada Anima Educação. Temos 100 mil alunos e procuramos mostrar a importância do meio ambiente, porque, no fundo, nós temos que entender que um sábio não nasce numa sociedade não sábia. Quer dizer, se olhar o exemplo de um Alfred Einstein, por exemplo, se ele tivesse nascido na África, ele não seria o físico que nós conhecemos. Então, nós temos que entender que não é simplesmente botar os alunos na classe, nós temos que criar um ambiente cultural, educacional de alto nível, porque se nós não mudarmos essa rota, nós vamos ter problemas extremamente sérios no futuro, que
em países que estão investindo bastante. Você mencionou Singapura, você mencionou Coreia do Sul, mas eu posso mencionar Finlândia, Nova Zelândia e muitos outros países que fizeram modificações enormes na educação, porque entenderam que ter a população educada é o melhor resultado para se conseguir um desenvolvimento pleno. E realmente agora, já nos últimos tempos da minha vida, eu estou me dedicando à educação porque eu poderia dizer claramente que a Embraer é a educação que deu certo. A Embraer é a educação que deu certo. Agora, e o Estado? Por que o Estado não coloca a educação? Por que talvez o ambiente vamos deixar esse assunto para o próximo bloco. João Paulo, vamos lá com a sua pergunta. Esse é um longo caminho. Deixa eu só te fazer uma observaçãozinha. Acontece o seguinte, o povo brasileiro inverteu a equação. Na democracia, o governo obedece ao povo. No Brasil, o povo obedece ao governo. Então, acredita que o governo vai fazer essa modificação. Mas a educação é um dever de todos, como está no artigo 205 da Constituição. É dever de todos, que nós aqui, das pessoas que estão nos assistindo, enfim, é dever de todos. Quando houver esse interesse realmente pela educação como o que faz diferença, esse é o slogan da nossa empresa, de transformar o Brasil pela educação, que realmente é que nós podemos conseguir finalmente o desenvolvimento que o povo brasileiro deseja. Mais uma vez, eu agradeço o seu trabalho, a continuidade do seu trabalho e principalmente focando na aviação, na educação, que é o nosso futuro. Muito obrigado. João. Gerosilis, eu vou aproveitar dois temas que já foram mencionados aqui. E uma coisa que o senhor sempre mencionou, talvez principalmente no início, nas primeiras 2 ou 3 décadas da Embraer, de existência da Embraer, mas talvez nos anos 80, que o produto estrangeiro sempre passou na frente do produto nacional, ou seja, sempre teve um interesse maior pelo produto estrangeiro do que o fabricado no Brasil. E hoje nós estamos vendo aí uma negociação, uma conversa, uma aproximação entre a Boeing, que é a principal fabricante aeroespacial do planeta, com a Embraer. Talvez a Boeing durante muitos anos olhou para a Embraer com desdém ou não deu bola para a Embraer e hoje ela está interessada nisso, ou seja, o quadro mudou. Então a gente pode dizer que ao longo esse ano, 50 anos do voo do Bandeirante, o Brasil ele cresceu na educação aeronáutica, na cultura aeronáutica. Como é que o senhor analisa essa mudança de pensamento da Boeing, né, que talvez jamais imaginaria um dia estar conversando com a Embraer nesses termos para uma parceria, numa aproximação nesse sentido? Olha, se nós olharmos a performance produtiva da Embraer, ela tem lançado aviões muito rapidamente, projetados por equipes de brasileiros, aqui em São José dos Campos e em outras áreas técnicas da companhia. E a Embraer tem investido muito em recursos humanos. Recentemente, o New York Times publicou que provavelmente a equipe técnica da Embraer é a melhor equipe técnica de produção de aviões do mundo. Isso não foi nem Boeing, nem Embraer, foi o New York Times que publicou. De modo que eu imagino, eu não conversei com o pessoal da Boeing, mas eu imagino que o pessoal da Boeing viu isso. Se nós olharmos a Boeing, eu conversando com o diretor da Boeing, ele falou que eles estão enfrentando um problema de aposentadoria de uma grande parte da equipe da Boeing. De modo que eu acho que a Boeing está vendo, na realidade, não exatamente os nossos aviões ou coisa dessa natureza. Ela está vendo, claro, está vendo os aviões, mas ela está vendo também a joia que nós temos hoje de gente capaz, relativamente jovem, e produzindo soluções nos nossos aviões que são absolutamente diferentes dos aviões que são no mundo hoje. Não sei se sabe, mas nós temos o campeonato mundial da despachabilidade do avião é da Embraer. Quer dizer, isso significa o quê? Qualidade, confiabilidade, bons equipamentos, bons projetos, bons sistemas e assim por diante. De modo que eu acho que a Boeing não está simplesmente olhando
o que a Embraer produziu até agora. Ela está olhando o que vai produzir no futuro. E isso que vai produzir no futuro, seja com o nome Embraer, seja com o nome da Boeing, vai ser posto de trabalho aqui no Brasil, emprego no Brasil, fabricação de componentes, coisas desse tipo aqui no Brasil. Carlos. Doutor Osiris, muito boa noite. Eu queria aproveitar também algumas coisas comentadas aqui. São duas perguntas. Um resumo. Em que pé que está a negociação Boeing e Embraer, se o senhor puder dizer? E a outra foge um pouquinho desse assunto, mas o senhor falou que a educação caminhou para trás. E eu fico pensando, seria possível replicar hoje um projeto como o da Embraer aqui no Brasil? Seria possível, mais até, seria necessário? O que o senhor acha, doutor Osiris? Bom, eu começo pela última, né? Quer dizer, todos sabemos que o investimento tem uma oportunidade, uma janela de oportunidades que não muda de época, né? E esses investimentos foram feitos na época certa, quando a Embraer foi criada. Hoje eu não acredito que pudesse acontecer a mesma coisa. Mas em nenhuma outra área? Mas pode acontecer com outras coisas, né? Hoje, por exemplo, nós estamos importando praticamente tudo, né? Nós vemos aí os telefones celulares, para falar nisso, produtos de tecnologia de informação, tudo isso está vindo de fora. Diesel. De modo que eu vejo que isso representa oportunidades para o Brasil. Se investir em educação, vai haver jovens criativos que possam produzir outros produtos. Eu visitei recentemente aqui em São Paulo um grupo de 4 jovens que há cerca de 3 anos eles criaram uma empresa de jogos, né, de games. Uhum. Eles hoje têm mais de 2 milhões de usuários de games brasileiros produzidos aqui em São Paulo. Quer dizer, nós não precisamos ficar olhando para trás, não. Eu acho que nós temos que olhar para o futuro, equipar os nossos jovens com um nível de conhecimento bastante avançado. Mas uma vez o senhor também me falou, doutor Osiris, na questão da ousadia. Claro. Que havia naquele projeto. Claro. Não é só dinheiro, financiamento, condições econômicas naquele momento, mas ousadia. Isso também parece ter andado caminhou para trás também. Isso. Não, ousadia é absolutamente necessária, né? Eu vi recentemente no Google palavras do Walt Disney. O Walt Disney disse, eu gosto do impossível, porque lá eu não tenho concorrência. Ótimo. Quer dizer, então veja que realmente essas oportunidades são vistas por pessoas inteligentes, argutas, né? Pessoas que foram aperfeiçoadas e moldadas pela educação. De modo que eu não daria uma lição de casa para um sujeito inteligente, ao contrário. Aprenderia com ele o que ele está produzindo como soluções inteligentes. Muito bem. E em que pé está o negócio? Desculpa, Ricardo. O negócio Boeing e Embraer, em que momento está? Qual é a situação atual? Não, eu não estou acompanhando. Não está mais? Eu não pertenço ao Conselho de Administração, apenas fico muito contente com isso. Eu gosto de um respeito bastante grande dos empregados da Embraer. Sim. E ouço informação aqui e acolá, mas a negociação eu não sei quando termina, já está bastante alongada, mas eu imagino que é coisa muito breve, eu não sei até quando, pode ser até o fim do ano, sei lá, mas eu tenho a impressão que vai haver uma solução e nós temos que confiar na equipe técnica da Embraer, porque eu acho que a equipe técnica vai produzir uma proposta que, evidentemente, pode assustar alguns brasileiros. Dizer, puxa, mas o avião que nós fabricamos agora tem nome Boeing, coisa parecida. Mas eu acho que nós não podemos olhar o presente, nós temos que olhar realmente o futuro com a confiança que o nosso pessoal, tecnicamente, é muito capaz e vai achar uma oportunidade diferenciada para nós dentro de todas as oportunidades que o mundo hoje oferece. Rui. Osiris, obrigado pelo prazer de estar aqui com o senhor. Complementando essa questão da relação Boeing e Embraer, eu ouvi de uma fonte dentro da Embraer que o que está sendo desenhado é algo muito novo, é algo que ninguém espera que saia.
as dificuldades são muito grandes, as imposições são muito grandes, então vai sair algo muito novo. Então a gente continua vendo a Embraer como a inovação até na hora de fazer algo como um negócio como esse. Mas o que eu queria perguntar para o senhor é, o senhor já está dizendo o seguinte, que houve um movimento da Airbus se aproximando e engolindo a Bombardier, porque percebeu que a aviação regional é o futuro e os seus aviões, os aviões Airbus eram grandes demais para um mercado que está cada vez mais forte. A Boeing sentiu a mesma coisa. A Boeing faz aviões a partir de 150, 160 lugares. A Embraer trabalha numa faixa que é um potencial, que é o futuro. O Brasil é muito grande, o Brasil tem 5.500 municípios, só que menos de 200 têm operações regulares de companhias aéreas para esses municípios. Sim. Algo de 100, então baixou mais ainda. Então a gente está falando 5.500, desses apenas 100 têm um destino. Dificilmente, se você estiver saindo de uma cidade secundária para uma cidade secundária, você não vai fazer no mínimo 2 conexões, passando por Brasília, passando por Congonhas, passando por algum lugar. A gente tem aviões nessa categoria, a gente tem país, a gente tem tudo. Por que a aviação regional não decola no Brasil? Eu diria que o problema fundamental são os aeroportos. Erroneamente, eu diria que o governo, em 1967, ele criou a Infraero, monopolista. E uma companhia monopolista, sabe, ela mantém as taxas de aeroporto iguais praticamente. Então, o resultado é muito caro para a aviação regional operar numa taxa exigida por um aeroporto sofisticado. E a Infraero, evidentemente, não está preocupada com a aviação regional. Então, o que acontece, na realidade, eu diria que nós temos que criar um sistema de aeroportos competitivos e, através da competição, fazer aeroportos mais simples, não fazer palácios como nós podemos ver lá em Belo Horizonte, nós vemos agora Curitiba, são aeroportos imensos, né? E eu acho que um aeroporto muito mais simples pode operar os aviões. Estamos de volta com o ex-presidente da Embraer, Osiris Silva. Doutor Osiris, vivemos a questão da greve dos caminhoneiros e praticamente o país parou. A questão da aviação regional ajudaria a desestrangular o transporte brasileiro? Eu creio que aí afeta o avião em si, sem dúvida nenhuma, se os aviões não pudessem ser abastecidos. Mas o problema da greve que ocorreu agora, uma greve de êxito, vamos dizer, do ponto de vista dos sindicatos e dos caminhoneiros, ocorreu por quê? Porque nós temos o petróleo também sob monopólio. Não é mesmo? Então, veja que nós muitas vezes não vemos o problema pelos lados das soluções. A gente vê o problema do lado do problema. Está na hora de quebrar o monopólio do petróleo também no Brasil? Talvez, né? Quem sou eu para falar do petróleo? Por exemplo, no Rio de Janeiro, falou em privatizar a Petrobras, é suicídio. Aliás, doutor Osiris, o senhor foi presidente da Petrobras. Ali, o Carlos. O senhor foi presidente da Petrobras. Foi. E uma vez o senhor me disse que saiu de lá porque não aguentou mais. Eu queria que o senhor... É isso mesmo? O senhor não aguentou? O que o senhor não aguentou e como o senhor vê a Petrobras hoje, atualmente? Bem, na realidade, eu não podia ser contrário à Petrobras porque eu era o presidente da Petrobras e como o governo é o acionista majoritário, eu não podia ser contra o... Isso foi entre 86... 86 e 89. 89. E aí, então, eu decidi fazer uma internacionalização da Petrobras. Porque eu sempre fazia uma pergunta que está cada vez mais acesa, né? Quando não tiver petróleo, o que nós vamos fazer com o petróleo brasileiro? O senhor pensava numa empresa de energia, né? Uma empresa de energia. E pensar amplamente, porque realmente a energia hoje é o tópico fundamental para o desenvolvimento dos países. Dizem que para cada 1% do PIB, nós precisamos de 2% de energia. E realmente nós não podemos ficar com problemas como nós temos hoje. Não pode fazer hidroelétrica, não pode fazer termoelétrica, não pode fazer coisa nenhuma. Tem que esperar concessões do governo. O governo nunca dá essas concessões. E nós ficamos
batalhando no problema, dizendo eu tenho um problema, e falar tenho um problema, eu tenho um problema, e parece que se foge das soluções. Mas, na realidade, nós temos que ver o mundo de hoje. O mundo de hoje, evidentemente, não tem mais esse negócio de petróleo, o petróleo tipo monopólio, talvez a gente só tenha aqui no Brasil e em Angola. Venezuela. Fora disso, nós não temos. Venezuela também, não é? É a Venezuela. Veja o sucesso desses países que têm isso. Brasil, Venezuela, talvez... O insucesso, né? O insucesso, né? Agora, o senhor não aguentou exatamente o que na Petrobras? Qual que era o problema que o senhor não aguentou e saiu de lá? Olha, sinceramente, eu não gostaria de responder essa pergunta. Mas era influência política? Não, mas o governo me deu ordem para fazer uma coisa que eu não queria fazer, quer dizer, construir uma nova refinaria. Ah, ouvi falar desse problema. Exatamente. E o governo que me obrigou a fazer uma nova refinaria. E eu dizendo sempre, fazer uma refinaria nova custa 10 vezes mais para refinar um barril de petróleo do que fazer, como se diz na Petrobras, um revamp. Quer dizer, Exato, seria... O refino é considerado um mau negócio, né? Muitas vezes. Talvez sim. Eu diria que hoje o comércio de petróleo sendo mundial, né? Eu diria que o petróleo, comercialmente falando, ele dá muito mais lucro do que a produção. E, no entanto, nós ficamos fazendo o monopólio da produção. No caso dos aviões, por exemplo, é a mesma coisa hoje. Se em 1982, 83, eu resolvi acabar com a venda dos nossos aviões através do representante. O representante estava ganhando mais do que nós. Então, eu resolvi que nós venderíamos nossos aviões no mundo inteiro. E pode ter certeza que o que está carregando a Embraer hoje é o fato da Embraer estar comercializando os seus aviões. Diretamente. Porque a fabricação, quer dizer, a produção, tem uma rentabilidade muito menor por causa das leis trabalhistas e de tudo isso que nós temos no Brasil, que as federações das indústrias têm reclamado intensamente. O doutor Osiris. Do outro lado. Aqui o Fleming. Ali. Seguindo nessa linha, o senhor pegou a Embraer do zero, criou uma coisa que não existia, cresceu, passou duas vezes pela presidência. Na primeira, levou a Embraer até um ponto, passou para outra pessoa, e depois, lá na frente, novamente o senhor pegou, e uma das atribuições aí deve ter sido a privatização da Embraer. Foi a principal, né? Foi aquela fase de transição que o senhor passou na segunda vez da Embraer. E o senhor passou também pela Petrobras. Eu vou fazer uma pergunta muito simples. O que seria hoje da Embraer se não fosse privatizada? O que seria hoje da Petrobras se fosse privatizada? Eu acho que diz alguma coisa com relação ao que o Carlos estava perguntando. Bem, na realidade, eu posso analisar bem a Embraer, né? A Embraer provavelmente seria uma empresa estatal, porque o governo não consegue fechar suas empresas, né? Seria uma empresa pior que a Petrobras hoje. Eu não tenho a menor dúvida em relação a isso. Porque a Embraer vende 95% da sua produção para o exterior. E nós não podíamos ficar dependendo de autorização do Senado Federal, através do ministro da Aeronáutica, do presidente da República, para mandar mensagem ao Senado, para obter um financiamento de operar no mercado mundial. A agilidade da empresa privada no mercado mundial é muito maior do que uma empresa estatal, amarrada que eles estão em uma legislação que tem que ser modificada, que atrapalha, inclusive, a própria Petrobras hoje. Quer dizer, mas eu não tenho a menor dúvida. Nós vemos hoje a Petrobras em enormes dificuldades e nós teríamos a Embraer em escala muito menor, porque a Petrobras tem o apoio do governo, sem dúvida nenhuma, muito dinheiro do Tesouro tem que ser colocado lá.
A Embraer nunca recebeu dinheiro do Tesouro. Quer dizer, pode imaginar que a situação da Embraer seria muito mais precária. Sim. Mas a Embraer, Sr. Osiris, a Embraer é uma empresa que faz negócio, o senhor disse, 95% lá fora. Quando uma empresa está fazendo negócio, muito mais negócio lá fora, ela sofre muito menos as pressões políticas aqui dentro. E a gente percebe que vários setores tiveram aí a competitividade deturpada, a sua eficiência deturpada em função de acordos ou coisas que não deveriam estar acontecendo e que aconteceram. Quando a gente volta para o setor de aviação civil, a gente percebe que a gente não consegue expandir, a gente está nessa faixa de 100 cidades atendidas por companhias aéreas. Mas só que as empresas aéreas, elas estão bem, elas poderiam estar muito melhores, mas elas estão bem. E a gente tem só 4 empresas aéreas no Brasil, sendo que 2 delas representam aí mais de 60% de todo o volume de passageiros que são transportados no país. Qual que é o grande problema que a gente tem hoje para resolver essas questões, onde já foi entregue para a iniciativa privada? O governo não é dono de nenhuma empresa aérea. Então, se já está na mão das empresas aéreas e o governo não deixa a concorrência funcionar de forma adequada, regulando minimamente o setor, como é que a gente vai conseguir resolver esses problemas todos que a gente tem com a logística aérea brasileira? E aí eu pergunto mais, se uma empresa nova quiser surgir, ela vai precisar ter o aval de quem? Do governo ou desse oligopólio formado por 4 companhias aéreas? Bom, na realidade, o que você coloca é um problema geral no Brasil. Como eu mencionei em algum momento, o governo controla absolutamente tudo. Nós temos o país mais regulado do mundo. E de modo que tudo tem regulamento. Por exemplo, um americano me falou certa vez que nos Estados Unidos o que não está escrito pode ser feito. Aqui no Brasil o que não está escrito precisa escrever para poder fazer. De modo que você vê uma diferença bastante grande, né? É mais ou menos como aquele artigo do direito penal, né, que diz que não há leis, não há crime que a lei não preveja. Não é isso? Isso está no Código Penal e isso é aplicado de um modo geral. E a população não diz nada, quer dizer, nós temos uma democracia que não é exatamente uma democracia. Por exemplo, nós sabemos, nós estamos numa república federativa pela Constituição. Agora eu pergunto, nós estamos numa república federativa? Nós estamos numa república federal. Quer dizer, tudo controlado pela União. E aí seria a União que daria o aval para mais uma empresa entrar e atuar no mercado? Ou esse grupo de 4 empresas, que inclusive tem uma associação que as representa, também poderia dizer assim, ó, não vai entrar? Porque elas controlam todos os aeroportos. São poucos aeroportos, são poucos destinos, elas estão com a infraestrutura delas montada em cada um deles. Para você entrar novo... Controlam os aeroportos, né? A ANAC precisa autorizar formalmente a entrada, né? Sim, mas existe uma pressão de um grupo muito fechado. Eu acho que nós não sabemos como é que funciona o diálogo dessas 4 empresas, como você falou, com o governo ou com a ANAC, né? Nós não sabemos o que acontece nos bastidores. Mas pode ter certeza que nos bastidores tem coisa muito importante acontecendo. O João Paulo ali atrás do senhor está querendo fazer uma pergunta. Engenheiro, eu tenho indo nessa linha do Rui, que é importantíssima, não está, voltando aos 50 anos do Bandeirante, não falta um substituto do Bandeirante hoje em dia para fomentar essas empresas, enquanto não há infraestrutura de aeroportos, como o senhor mencionou, nessas cidades, mas não faltaria um avião ali da categoria do Bandeirante, ou entre o Bandeirante e o Brasília, mas um projeto moderno, século XXI, com soluções do século XXI, para atender, justamente chegar nessas cidades onde a pista é de terra, a pista é curta, a quantidade de passageiros é menor do que nas grandes capitais para onde vão essas 4 companhias aéreas majoritariamente. Não está faltando um projeto novo de um avião aí para atender esse público? Mas, João, uma coisinha só, doutor Osiris, está acrescentando uma coisinha. Mas tem mercado para isso? Tem mercado? Essa é a minha resposta. Quer dizer, você é o presidente da Embraer, por exemplo, agora. Você está vendendo 95% da sua produção em mercados desenvolvidos que requerem aviões acima de 100 lugares.
você se voltaria para um mercado do tamanho do mercado brasileiro, e numa situação como nós estamos vivendo agora, quer dizer, eu não vejo justificativa para a Embraer fazer o avião menor. Mas se a aviação regional for livre, como eu tenho dito, através de aeroportos competitivos, taxas competitivas, parece que até o preço do combustível tem 44% de tributos. São os combustíveis mais caros do mundo. Como desenvolver a aviação com essa... Mariana. Como desenvolver a aviação com toda essa carga e essa regulação, né? Tivemos aí a disputa das bagagens, que foi uma luta para o setor conseguir desregular, e até hoje surgem matérias dizendo que o preço subiu por conta da cobrança de bagagem, da liberação da cobrança, como se não tivesse havido aumento de combustível, outros custos para aumentar o preço da passagem. Então, assim, há uma resistência muito grande da sociedade em perder esses direitos que os passageiros têm aqui no Brasil, quer dizer, é um setor muito regulado, com um combustível caríssimo, como o senhor falou, de uma carga tributária enorme. Quer dizer, como desenvolver mais, ter mais competição com esse ambiente regulatório? Mas, olha, voltando ao tema principal, a população apoia a regulamentação do governo, apoia a liderança do governo inteiramente. E o governo exerce essa faculdade de poder regular tudo, né? No começo da sua pergunta, você fala como é que desenvolve a aviação brasileira. Talvez o Rui pudesse responder melhor do que eu, mas sem dúvida nenhuma, será que a aviação brasileira está sendo desenvolvida num ritmo satisfatório? Eu acho que não. Justamente isso está segurando o nosso desenvolvimento e, evidentemente, atender melhor os passageiros. Se nós olhamos hoje o mundo está dominado pela mobilidade. A mobilidade hoje afeta tudo. Quer dizer, o ano passado, 3,5 bilhões de passageiros embarcaram em linhas aéreas. É um número enorme, metade da população da Terra voou. Quando a gente chega aqui no Brasil, a nossa proporção não chega nem na vírgula do zero, né? Mas a solução seria desregulamentar? Eu não diria exatamente desregulamentar, porque desregulamentar pode dar uma confusão enorme, né? Aos pouquinhos. Mas ao fazer... Reduzir. Como a crise foi montada, essa crise governamental foi montada durante anos, né? Mas essa crise não é de hoje, foi montada durante anos. O desmonte disso vai levar anos também. Vamos ter que ter paciência. A nossa geração vai pagar esse preço de viver o país em dificuldade. Eu espero só que a gente tenha a coragem e a ousadia para começar a mudar isso, para que os nossos filhos, nossos descendentes possam ter um país melhor. Carlos. Doutor Luiz, pelo que o senhor está falando, o senhor está um pouco acusando a população de uma certa omissão nessa questão toda, né? Porque o senhor falou que a população tem aceitado essas coisas todas e que... É verdade? O senhor acha isso? O senhor acha? Passou essa impressão. E como sair? E o que levou esse processo, a essa situação de omissão? A pergunta do Rui. Educação. Tá. A educação... É a saída da omissão. É a grande saída. E nós temos que nos dedicar à educação, quer dizer, começando, evidentemente, por dar um status social melhor do professor, treinar os professores, quer dizer, e não ficar dentro dos scripts que o MEC coloca praticamente por todas as portarias que ele publica. Quer dizer, na realidade, eu acho que a educação é que vai resolver isso. Mas, como eu novamente falei, é uma questão de tempo. Mas é um problema também muito grave politicamente. Eu tenho entrevistado alguns pré-candidatos à presidência da República dentro de um projeto que eu tenho trabalhado, que é chamado Voto pela Educação. A gente é promovido por uma startup de São José dos Campos que nasceu dentro do ITA. Apesar de atuar em educação, nasceu dentro do ambiente aeronáutico e da formação aeronáutica. E o que eu tenho percebido dos pré-candidatos é que eles estão muito bem treinados para falar de economia, de corrupção, de violência. Quando você obriga o candidato a manter uma conversa de 10 minutos sobre educação, não vai para frente. Não vai para frente. Porque o discurso é sempre o mesmo.
precisamos valorizar o papel do professor. Precisamos, sim, tornar a educação é prioridade no Brasil. Tá, mas me diz como fazer isso. Aí um candidato ou fala do que ele fez no passado e a gente não sabe se isso é aplicável no presente e no futuro, ou então ele desvia a ideia, vem com ideias mirabolantes, não, vamos privatizar tudo ou não, vamos tornar tudo estatal, não vai ter mais faculdade pública. E parece que ninguém tem um discurso consistente. Ou seja, a educação alguma vez foi prioridade para o Brasil, seu Osiris, ou simplesmente ficou no discurso e nunca foi para frente? Bem, eu não posso responder pela história, né? Mas eu sou filho de escola pública. E muito boas escolas públicas. Meu grupo escolar era primoroso. Isso diz muito. O meu ginásio, espetacular. Na época, eu estou falando aí 1945, 46 e coisa dessa natureza. Quer dizer, eu realmente estudei matérias e uma série de coisas que eu me lembro de alguma coisa até hoje, que os meninos hoje não estudam. Isso tudo vem de uma cartilha do MEC que não sei quem é que escreve, quem coloca, coisa dessa natureza. Mas o fato é que tem gente que acha que não pode inundar a cabeça das crianças de ensinamentos. Ao contrário, eu acho que quando jovem a gente tem uma capacidade de aprender incrível, né? Então pode colocar tudo na cabeça dos jovens. Então, eu acho que, como ninguém consegue subir nenhuma escada pelo último degrau, quer dizer, nós temos que começar a trabalhar no começo. Quer dizer, logo no começo. Eu tenho agora 6 bisnetos. E eles, eu estou colocando, aliás, insistindo muito com os pais, eles com 1 ano vão para a escola. E eu tenho um bisneto de 6 anos. Ele está atingindo 7 anos agora, ele já sabe ler e escrever. Quando a gente pega um aluno hoje da escola pública com 10, 15, 11 anos, não consegue ler nem escrever. Quer dizer, então você veja que há um erro enorme, quer dizer, nós estamos abandonando a maior preciosidade que nós temos, que são as nossas crianças, né? Que conselho que o senhor daria para o próximo presidente? Que conselho o senhor daria para o próximo presidente na área de educação? Quer dizer, o que deveria ter como prioridade? Eu diria, transforma o país pela educação. Porque se nós olharmos os países que cresceram, até a China, nós vemos que aplicaram muito em educação. O próprio Financial Times, quando publicou essa manchete de fanatismo pela educação na Coreia, disse: China, a maior revolução educacional do mundo moderno. E veja o que está acontecendo com a China. Eu brinco muito dizendo que nós, brasileiros, somos iguaizinhos os chineses. Os chineses só compram produtos chineses, e nós também. Vamos passar para o próximo bloco? A gente faz um intervalo ligeirinho e voltamos com a entrevista do ex-presidente da Embraer, Osiris Silva. Estamos de volta para o terceiro bloco da entrevista com o ex-presidente da Embraer e fundador Osiris Silva. Doutor Osiris, a gente estava falando no outro bloco dos candidatos que têm se apresentado agora para serem votados, talvez, para a presidência, e falando sobre educação. Mas alguns candidatos também estão falando com um pouco de nostalgia em relação aos governos militares. O senhor, como ex-militar, o que o senhor acha disso? Olha, eu acho que não tem substituto para a democracia. Não há espaço mais no mundo para nenhuma ditadura ou coisa parecida, nenhum poder forte. De modo que nós temos que fazer isso com as limitações que a gente possa encontrar na democracia. Agora, nós temos que lutar por uma democracia na expressão da palavra. A palavra vem do grego, né? Democracia, é poder do povo.
Se nós olharmos... Não é poder do governo, né? Se nós olharmos o que aconteceu conosco quando a Constituição de 1988, os representantes do povo escreveram uma Constituição. E eles outorgaram para nós, o povo, a Constituição que eles escreveram. Nos Estados Unidos há mais de 270 anos que eles têm a mesma Constituição. O Jefferson, quando ela foi assinada pela primeira vez, ele pegou aquilo e perante a imprensa falou: este é um documento para defender o povo contra o poder do governo. E ele começa a Constituição como assim, We the People. We the people, nós o povo. O nós não, o nós são os representantes do povo. Então o que aconteceu? Nós demos superpoderes ao governo. Poder que era do povo, foi dado para o governo. E o resultado agora, nós estamos reclamando do resultado. Não é mesmo? Quer dizer, cometemos o erro, eu acho que nós temos que corrigir isso. Nós temos que corrigir, quer dizer, tirar a autoridade do governo de mudar a Constituição. Porque a Constituição pode ser comparada com o Estado. Hoje, na realidade, nós vemos que o governo destruiu o Estado. O Estado é que dá previsibilidade, dá certeza do investidor de receber o resultado dos seus investimentos e coisa dessa natureza. E o governo, ele é subordinado a esse Estado. E não o Estado ser subordinado ao governo como nós temos aqui. É fácil mudar a Constituição brasileira. Claro. Nos Estados Unidos, mexer na Constituição é um negócio muito mais sério. Eu falo dos Estados Unidos, mas certamente se formos à França, se formos à Inglaterra, se formos a outros países que tiveram sucesso, nós vamos ver que o povo tem que ser ouvido. Muitas vezes o candidato diz: olha, mas o povo não sabe votar. A gente pode responder: mas o povo vai saber elegê-lo, né? Claro. Bom, o povo vai se manifestar Mariana. Agora, em outubro. Qual a sua expectativa? Você acha que vamos ter... Olha, você acha que o país vai melhorar? Como é que você está vendo o cenário eleitoral? O cenário acho que é o mesmo que você está vendo. Porque, primeiro que o desprestígio da área política no Brasil é nítido, né? Nós sabemos disso. Agora, nós estamos vendo que a legislação brasileira obriga que não pode haver candidatos independentes. Por quê? Como aconteceu nos Estados Unidos, agora mesmo com o Trump, né? Sim, sim. Ele acabou passando por cima do partido. Aqui no Brasil isso jamais poderia ser ocorrido. De modo que como é que nós vamos pegar um partido comandado pelos políticos que não elejam político? Não dá, né? Doutor Osiris, aqui, o senhor tem falado, o senhor falou agora várias vezes sobre olhar para frente, né? O senhor está com 86 anos e defende olhar para frente. O senhor tem um projeto para o Brasil que certamente inclui educação, como o senhor já falou. Mas o que mais vai no seu projeto? Agora, cuidado com o que vai falar, que senão vão catar o senhor para ser candidato aí, hein? Não, nem... Eu voto. Eu já tenho voto. Já tenho voto aqui, né, pessoal? Eu já tive a minha experiência de política, né? Eu fui um ano ministro da infraestrutura. Verdade. E foi suficiente para eu ver que o governo brasileiro é muito curioso, né? Quando eu saí do governo, eu saí com a sensação que eu vivia numa organização que foi feita para não funcionar e era um sucesso, porque não funcionava. De modo que não corre esse risco. Não corro esse risco. Mas a sua pergunta... O seu projeto para o Brasil inclui educação, certamente, como o senhor já falou. O que mais, doutor Osiris? Bom, primeiro que nós temos que ver o que acontece no Brasil. Nós só podemos fazer o que o governo autoriza, não é verdade? Por que o governo é o dono do país? Por que nós temos que trabalhar sob concessões do governo? Que a gente não possa criar uma escola. Nos Estados Unidos, que foi colonizado pelos protestantes, nós vimos que a primeira coisa que eles faziam quando criavam uma nova escola, era uma nova cidade, era uma escola. Quer dizer, veja como a cultura é extremamente importante, né? Então,
Eu imagino que num projeto do Brasil, além da educação, evidentemente, nós temos a infraestrutura, que é muito importante em todos os aspectos, né? Nós temos que estimular inovação, ciência, tecnologia, porque nós estamos vivendo num mundo que está criando todos os produtos que nós estamos criando. Tem muita gente que acredita que a agropecuária vai pagar todas as dívidas do Brasil. Eu acho que não, infelizmente não. Eles cresceram bastante, produtividade alta, um sucesso sem dúvida nenhuma, mas sem dúvida nenhuma nós estamos comprando produtos caros com produção barata. Quer dizer, como é que nós vamos equacionar isso? Eu vejo no futuro uma dificuldade que nós tivemos no governo de Getúlio Vargas, quando eu era menino. Para comprar dólar tinha que ter autorização do governo. Quer dizer, se isso acontecer, meu Deus do céu, vai ser um problema enorme. É o que acontece em Cuba, por exemplo, né? É, exatamente. Tem que ter autorização para comprar dólar, senão usa outra moeda, né? É. O senhor está falando, e a gente linkando o tempo todo aviação com educação, e o Brasil tinha um fenomenal museu de aviação montado graças à iniciativa privada, que era o Museu Asas de um Sonho, que era um sonho do fundador da TAM Linhas Aéreas. Esse museu funcionava em São Carlos, onde a TAM tem uma base operacional de manutenção. E em 2016, em janeiro de 2016, esse museu fechou as portas, porque ele era subsidiado por Lei Rouanet, que a própria companhia aérea transferia para o museu parte dos seus lucros e mantinha. Como em 2015 não houve lucro, o museu fechou as portas em 2016. Esse acervo está lá, fechado, são 90 aeronaves fantásticas, algumas em condição de voo, que faz parte da educação, faz parte da cultura. Você tem um museu como esse, e o senhor tem trabalhado para tentar fazer esse museu encontrar uma nova casa. O senhor já tentou a cidade de São Paulo, a situação avançou e depois recuou, havia entendimento da Força Aérea e da Prefeitura de São Paulo para que isso ocorresse, dentro do Campo de Marte, não foi para frente. Agora o senhor tem uma tentativa de levar isso, junto com a presidência do Museu Asas de um Sonho, para São José dos Campos. Como é que está? A gente corre o risco de perder todo esse acervo riquíssimo de aeronaves, seu Osíris? Desculpe, doutor, antes de responder, sensacional a sua colocação, Rui. A gente tinha o Museu da Oca lá no Santos Dumont, a Anésia Pinheiro Machado que tomava conta. A Anésia Pinheiro Machado? Na Oca, lá no Parque da Ada Rogato. Na Oca, lá no Parque do Ibirapuera, um acervo do Santos Dumont extraordinário. Muito. É impressionante o nosso descaso com a nossa história. E muitos dos documentos assim históricos de um dos maiores gênios que o Brasil já produziu foram simplesmente perdidos, foram jogados, um descaso completo. Excelente colocação, Rui. A gente está acompanhando e vimos que o senhor está fazendo um trabalho bem bacana aí para fazer renascer esse museu. Essa história precisa ser preservada. A nossa história, a gente tem um descaso com a nossa história que é uma coisa impressionante. Bem, eu ouço isso com estímulo, porque realmente eu estou me dedicando bastante a encontrar solução. Eu espero que a gente encontre uma solução, mas nós não podemos perder esse acervo. Inclusive, no Museu Asas de um Sonho, nós temos lá aquele avião que cruzou o Atlântico pela... O Jaú. O Jaú. E que é precioso. Qualquer país do mundo compraria aquele avião por um valor extraordinário, né? Qualquer país do mundo preservaria. Preservaria. Mas nós vamos preservar. Eu tenho esperança que nos esforços que nós estamos fazendo, eu me envolvi nos esforços relativos à Prefeitura de São Paulo no tempo do João Dória. Não deu certo porque realmente a máquina pública é muito difícil de ser lidada, porque o tempo inteiro tem questionamentos do Ministério Público e achando que só tem desonestos fazendo o trabalho dessa natureza. Mas, olha, sinceramente, o Rui, aliás, os dois Ruis, né? São dois Ruis. É um com Y, outro sem Y. Sinceramente, eu espero
é ter êxito. O João Amaro, que é o irmão do Rolinha, Amaro, que foi o criador do Museu Asa de um Sonho, ele está esperançoso também, estou contando com ele. Agora, recentemente, o Brigadeiro Cury, que aqui é o comandante da aeronáutica aqui em São Paulo, ele se interessou pelo assunto e está nos ajudando, porque não existe museu de aeronáutica sem apoio da Força Aérea. O Brigadeiro Cury, o Brigadeiro Damasceno, eu tenho acompanhado aí, tenho conversado com eles, estão fazendo um excelente trabalho. Nós estamos trabalhando bastante, e não é sonho, eu diria. Eu acho que já temos algumas realidades para... Tomara. E a importância do museu nesse Nós não estamos sentido? falando tomara, não. Nós estamos tentando fazer com que o tomara O que a gente exista. puder fazer para entrar nessa briga aí, pode contar conosco. Deixa o João perguntar, temos pouco tempo. Vamos lá, João. Indo tudo que o senhor falou sobre o governo, principalmente que ele tem um sucesso na área de fazer as coisas não darem certo, não funcionarem, que é muito exitoso nesse sentido, acaba impactando na população, que nós vemos que ela fica apática, fica desesperançosa, principalmente diante de uma crise econômica e institucional que nós vivemos nos últimos anos aí recentes. Então, engenheiro, mas o senhor foi sempre uma pessoa otimista, batalhadora, trabalhadora, que não deixou se abater, ou se abateu em algum momento, logo se reergueu para continuar caminhando nos seus sonhos. O senhor deixaria alguma lição ou algum conselho que seja para quem hoje tenta empreender, para quem hoje está buscando sucesso e principalmente visando um Brasil melhor, trabalhando para o Brasil, para um futuro melhor para a nação? Bem, eu não quero ser professor de Deus, mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que não há prazer maior do que ter sucesso. De modo que eu não dialogo com o fracasso. Quer dizer, eu sempre encontro um novo caminho. Então, eu diria para essas pessoas o seguinte: busque o sucesso, porque você vai ser feliz através de sucessos. Eu acho que é uma questão de mentalização das pessoas, quer dizer, a sensação de ter construído. Eu vou ser um pouco presunçoso, desculpe, mas, por exemplo, eu me lembro que durante o período de privatização fizeram até meu enterro simbólico lá em São José dos Campos. E eu prometia para o pessoal, nós tínhamos 3 mil funcionários, que a Embraer um dia teria 20 mil funcionários. Ninguém acreditava, né? A Embraer já teve 20 mil funcionários bem há pouco tempo. E hoje, contando com o pessoal do exterior, está perto de 20 mil empregados da Embraer. De modo que realmente a gente tem que, vamos dizer, chutar. Estimar. Isso aí. O engenheiro faz estimativa, né? E dizer o seguinte: olha, eu vou fazer. E começa a dar os primeiros passos para fazer, porque a gente sabe que é sacrifício, ousadia, é erro, buscar novo caminho, partir para outra, quer dizer, mas não deixar ficar no dicionário, vou desistir. Muito bom. Isso não... Muito bom, doutor Osiris. Agora a gente vai fazer mais um intervalo para passar para o quarto bloco e voltamos já já com a entrevista com o ex-presidente e cofundador da Embraer. Até já. Estamos voltando para o quarto e último bloco da entrevista com o ex-presidente da Embraer, Osiris Silva. Doutor Osiris, você não gosta que chame o senhor de Coronel Osiris, não é isso? Você prefere engenheiro, doutor, senhor, ou é indiferente? Independente do que o meu nome seja meio complicado, eu prefiro Osiris. Osiris só, simplesmente. Né? É curioso que o Brasil tenha, desde o Santos Dumont, né, tenha sido um pioneiro brasileiro na aviação, tenha vindo, sei lá, Landel de Moura, tenha outro que atravessou o Atlântico, tem pioneiros em várias áreas, não é isso? É engraçado isso, o Brasil
que, vamos dizer, na Exposição Internacional de 1889, levou o café, o açúcar, o fumo, quer dizer, só tinha as coisas de produção agrícola, né? Mas na questão da aviação tem essa coisa. Como a gente explica uma coisa dessa? E a Embraer, né? Eu acho que, no fundo, o brasileiro é o sonhador, né? O que nós temos que estimular é que esses sonhos possam encontrar condições de se transformar e passar para a realidade, né? Nós não podemos culpar o povo nunca tem culpa, né? Quem tem culpa somos nós, né? Agora, nós fazemos parte do povo, então tem que fazer as iniciativas. E nós vemos que as iniciativas partem de pessoas, né? Elas não partem de coletividades, nada disso. Eu brinco sempre que o processo de produzir um camelo é começar a fazer um cavalo com um comitê. De modo que sempre parte por pessoas. E a gente tem que fazer com que essas pessoas acreditem. Vamos pensar numa coisa. Outro dia eu estava refletindo por que o Brasil não tem nenhum prêmio Nobel, né? A Argentina tem, o Chile tem, sim, Venezuela, Colômbia e muitos países do mundo, Estados Unidos, México, mais de 300, México e assim por diante. E nós não temos prêmio Nobel. Por quê? Exatamente essa pergunta, numa oportunidade que eu tive num jantar em Estocolmo, eu vi que, de repente, eu tinha na minha frente 3 membros do comitê que indica os prêmios Nobel. E aí fiz essa pergunta para eles. Eles não responderam imediatamente, não, porque acho que ficaram meio embaraçados. Mas eu acho que depois de umas doses de vodka, coisa desse tipo, um deles falou assim, vou responder a sua pergunta. Vocês, brasileiros, são destruidores de heróis. Olha, nossa, foi uma coisa, hein? Foi uma pancada no estômago. Nossa. Né? Aí eu falei, por quê? Ele falou, todos os candidatos brasileiros que apareceram, contrariamente a dos outros países, em particular Estados Unidos, quando aparece um candidato brasileiro, todo mundo joga pedra do Brasil. Não tem apoio da população. Parece que um brasileiro desconfia do outro ou tem ciúme do outro, sei lá o que acontece. Eu sei que ele disse isso, nós somos destruidores de heróis. Nossa, terrível isso. Então a gente não tem muito respeito. Por exemplo, nós olhamos para os nossos antecessores, nós temos uma série de presidentes da República. Qual é o presidente da República que nós podemos ter, né? Um dia um sujeito me falou que nós tivemos um presidente da República que chamava Prudente de Moraes. Todos os demais foram imprudentes e imorais. Quer dizer, não é bem assim, né? Veja a nossa capacidade de destruir todos eles. Pelo menos a gente é bom de piada, né? Mas eu, por exemplo, quando eu me entendi por gente, era sob a ditadura do Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas era apreciado pela população, a população gostava dele. Sim. Jeito sério, empreendedor. Ele que criou a Petrobras, permitia que empresas outras que não fossem as nacionais operassem. Nós chegamos a ter boas estradas de ferro naquele período, né? Quer dizer, nós vimos que a nossa infraestrutura estava melhor do que hoje. Onde que estão as nossas estradas de ferro hoje? E nós sabemos que precisamos de muito delas, né? Quer dizer, de modo que esse papel que foi dado pelo sueco, nós temos que acabar com isso. Nossa, isso é diagnóstico horrível. Nós temos que julgar as pessoas pelas suas qualidades e não pelos seus defeitos, né? Claro. A Mariana queria fazer uma pergunta. Voltando um pouquinho para a Embraer, o senhor previu, desenhou os primeiros 50 anos da Embraer. Se o senhor pudesse desenhar os próximos 50 anos, qual seria o desenho que o senhor vê para a Embraer? Quer dizer, qual seria, se o senhor pudesse escolher sem restrições, no seu mundo ideal, o desenho para essa combinação de Embraer ou Boeing, ou que ela continue sozinha, enfim, como é que se você pudesse projetar o futuro dos próximos 50 anos? Normalmente é muito difícil fazer previsões para o futuro, não é fácil. Mas só acertou as da Embraer.
Sim, mas eu não acertei a extremo longo prazo, a não ser naquela conversa com o presidente da República. Mas, na realidade, o que nós temos que ver é quais são os próximos passos. Eu vejo que os próximos passos da Embraer é de se consolidar na área de produção e distribuição e vendas de avião. E ela tem que caminhar nessa direção, sentindo o mercado, o que ele está precisando e procurando preencher isso. Agora, quando se fala num avião, é muito simples, né? Porque o avião é um produto complexo. Quer dizer, muitas vezes a gente vê o avião com aspecto externo igual ao outro, mas entra num e entra no outro, nós vemos uma diferença. Hoje, por exemplo, se a gente entrar num avião da Boeing, entrar num avião da Embraer, o sujeito técnico, por exemplo, seja ele um hidraulista, um mecânico, seja o piloto, coisa desse tipo, eles veem um avião diferente e melhor. E nós procuramos inovar os nossos aviões internamente, trabalhando naquilo que é necessário, que é um avião fácil de manter. Eu até falava para os nossos projetistas que eu não queria ver ninguém tendo que fazer a mão em V, fazer um Z para poder atingir um parafuso, coisa parecida, fazer produtos que são aqueles que tira e põe, fazendo com que a disponibilidade do avião seja a melhor. Hoje, no mundo, o avião que goza mais da melhor disponibilidade de decolagem, sem uma pane no último momento, são os aviões nossos. Isso foi batido, o recorde foi 99,9% da saída de uma companhia lá do Japão, a Fuji Airlines. A Fuji Airlines divulgou que ela chegou a 99,9% de despachabilidade dos nossos aviões. Mas, do ponto de vista corporativo, você acha que ela não deveria ser fatiada? Ela devia ficar uma coisa só, seguir solos? É porque tem a possibilidade da área militar ser separada, é isso, né? Olha, no mundo ideal, não que está em negociação, a sua vontade em relação ao... Não, a negociação eu não conheço, né? Mas sem dúvida nenhuma, se nós olharmos uma General Electric, a General Electric tem 1.200 subsidiárias no mundo, das mais variadas formas. E é uma companhia que tem mais de 100 anos. Então, nós temos que observar que a estabilidade de uma companhia não pode ser colocada sobre o trilho de dizer tem que ser uma companhia única. Pode ser várias companhias, pode ser um consórcio, pode ser qualquer tipo que seja permitido pela legislação de cada país. De modo que eu acho que nós temos que ser flexíveis em relação ao que acontece. É bem verdade que nós não temos ainda uma grande experiência do mundo mundializado, como eu usei essa palavra, quer dizer, pelas comunicações. Eu nunca tinha pensado que o telefone celular a gente pudesse agora tirar do bolso e falar com o Japão, por exemplo. Nunca tinha pensado. Boa imagem. Mas quando eu assumi o Ministério de Infraestrutura, que tinha as comunicações, eu chamei meu secretário e falei, você não tem vergonha, não? O Brasil tem 150 milhões de habitantes, isso foi em 1990, e com apenas 2 milhões de telefones. Eu quero um projeto para a gente ter um telefone para cada brasileiro. Aí ele virou para mim e falou, difícil, ministro. Eu falei, que boa resposta, porque se você dissesse que era impossível, eu teria que substituí-lo, né? Eu também não sabia qual era a solução. E, finalmente, nós encontramos a solução no telefone celular, lançamos o telefone celular. Eu ganhei o processo... A privatização, né? Eu ganhei o processo contra mim em respeito disso, mas o processo não virou crime mais, porque o próprio Congresso abriu o monopólio das comunicações. E resultado hoje, eu olho com uma satisfação enorme de uma pessoa atravessando o sinal vermelho com... Oi. Seu Osiris, eu queria fazer um pedido e uma pergunta para o senhor. E pegando o gancho nesse senso de humor que o senhor tem, essa leveza. O pedido eu queria que o senhor contasse como é que foi o primeiro voo do Bandeirantes, há 50 anos, e o que o senhor ouviu da moradora de São José dos Campos, que passou a ser que veio falar com o senhor sobre a aeronave que ela tinha visto voar. E a pergunta é a seguinte, quando o senhor foi tomar posse como presidente da Petrobras, na volta
de Brasília. Já está dando risada. O senhor literalmente perseguiu um OVNI. Aquela noite, assim, parece brincadeira, mas foi algo muito sério. É chamada de Noite dos OVNIs. Foi um momento em que um dos registros de aparição de um objeto voador não identificado mais documentado no mundo. Houve perseguição, houve sinal de radar e houve até ministro dando coletiva no dia seguinte para falar do que aconteceu. Rui, então, a primeira coisa... Inclui também aquele pouso de barriga com o Bandeirante. Campo Grande. Por favor, Gê, aproveita nesse já que estão falando de Bandeirante. Então, vamos encerrar o programa de maneira leve. Que a mulher disse para o senhor como é que foi perseguir disco voador e o pouso de barriga. E o primeiro voo do Bandeirante. Deixa também aí, pô, não tem problema. No primeiro voo do Bandeirante, quando o avião decolou, era 6h15 da manhã do dia 22 de outubro de 1969, né? E o avião decolou, passou na nossa frente, né? Decolando, já voando, né? E a senhora bateu no meu braço e falou, precisava ser tão feio. Ela não sabia que o avião tinha sido feito praticamente no martelo, sem recursos nenhum. Quer dizer, então, veja só aquilo que o sueco falou, né? Quer dizer, de todo aquele esforço de fazer um avião que pudesse atender uma condição de mercado e tudo isso, o que ela viu? Ela viu o aspecto feio, né? A estética, né? Se estava bonito ou não, né? E com relação ao OVNI que você mencionou, isso ocorreu no dia 18 de maio de 1986. No dia seguinte, eu ia assumir a presidência da Petrobras. E realmente, quando eu peguei o Xingu, que era o nosso avião, eu mesmo estava pilotando. Quando nós chegamos em cima de Poços de Caldas, o controle de tráfego de Brasília perguntou se eu estava vendo alguma coisa de estranho no ar. Eu falei, não, o que é? Ele falou, nós estamos com 3 objetos no radar, não identificados, não sabemos o que é. Aí eu falei, espera aí, eu estou aqui em Poços de Caldas, mudando, estava saindo da aerovia para ir para São José dos Campos. Quando chegou em cima de São José, eu pedi autorização ao conselho para ir para a direção de um dos OVNIs, né? E quando eu estava voando, meu copiloto vira para mim e disse, o senhor já ouviu falar que quem perseguiu esses negócios desapareceu? Vai ver que não queriam deixar o senhor tomar posse na Petrobras. Viu o risco que assumiu a Petrobras. Não, mas ali aquele objeto foi visto também por um avião da Ponte Aérea, por uns jatos da FAB que tinham passado, tinha visto aquele avião. Foi altamente documentado. E o senhor viu ou não viu o disco voador, doutor Osíris? O senhor viu, então? O senhor viu? Eu vi, mas para mim, sinceramente, a única diferença que eu via de um astro é que talvez fosse um pouquinho mais desenvolvido em diâmetro na vertical do que no lado, uma espécie de oblongo, né? Uma espécie de ovo, vamos dizer. Sim. Mas, quanto à cor, era avermelhado, mas isso se explica porque a visibilidade em maio é muito boa e havia já muito mais poluição em São Paulo do que nós temos hoje. Portanto, o vermelho era bastante claro. Mas o fato é que isso varreu o mundo. Como você falou, no dia seguinte eu assumi a presidência da Petrobras e foi muito curioso, na coletiva da imprensa, depois de assumir a Petrobras, as perguntas eram só sobre o óleo, não era nada sobre petróleo. E o que tem a ver, né? Desculpe, Carlos. A gente, infelizmente, está terminando o nosso tempo e eu queria fazer algumas perguntas rápidas para o senhor. Assim, a música da sua vida, que o senhor gosta mais? Tem várias músicas. Eu gostava muito de músicas clássicas, né? Mas agora eu tenho deficiência de ouvido, não consigo mais ouvir os agudos, perdão. Os agudos. Os agudos não consigo. Mas, por exemplo, eu gosto muito daquele tema de Lara, não sei se conhece. Sei, claro, conheço. Gosto muito, né? E a música brasileira, quer dizer, aquele música sobre o amor mais profundo do Roberto Carlos também é excelente, né? Sim. E o filme que o senhor gosta mais? Eu vi vários filmes bons durante a minha vida, mas agora, recentemente, eu vi um que eu gostei muito, que é o herói
o herói do Rio Hudson. Ah, tá certo. Do Swelley. E o livro, que o senhor diria que é seu livro de cabeceira? Eu não tenho exatamente um livro de cabeceira, eu leio bastante, né? Mas tem um que o senhor diria que foi o que o senhor gostou mais? Olha, é um livro que, aliás, me deram até como cópia fotográfica, né? Não existia Xerox na época, né? É um livro de Ferdinand Bastiat. É um livro francês e sobre comportamento da sociedade. É extraordinário. Certo. Seu ídolo? Meu ídolo? Puxa, isso é difícil, né? Santos Dumont, não? Não exatamente o Santos Dumont. Eu acho que o Santos Dumont foi um episódio extraordinário, sem dúvida. Mas é difícil indicar o ídolo. Quem sabe eu não estou respondendo ao que o século disse. Eu sou destruidor de heróis. E o seu sonho? Meu sonho é ver o Brasil desenvolvido, né? Quer dizer, sem dúvida nenhuma, eu não posso ver um país continente como o nosso, com as nossas dimensões, com as dádivas da natureza que nós recebemos, e não transformar esse país num dos grandes países do mundo, não para dominar os outros ou coisa parecida, mas pelo menos para dar um certo grau de felicidade para cada brasileiro que mora aqui. O senhor tem uma frase? Frase? Uma frase, um verso que o senhor gosta? Tenho, mas a maioria delas que eu conheço são pornofônicas. Muito obrigado, doutor Osíris. Estamos chegando ao final de mais dessa edição do Roda Viva. Agradeço a participação do comandante Rui Fleming, do Carlos Ridlewski, da Mariana Barbosa, do João Paulo Morales, do Rui Gonçalves e do nosso cartunista Paulo Caruso. Agradeço também a você que nos acompanhou até agora e especialmente ao Centro da Roda Viva, Osíris Silva. Boa noite, boa semana e até a próxima segunda-feira. Até lá!